Hoje, sexta-feira, você vai receber uma palavra maravilhosa, poderosa da pastora Rebeca, baseada neste livro, O Poder de uma Conexão. Eu escrevi este livro baseado num texto de Atos, capítulo 8, que fala a respeito de Filipe e o eunuco. Quem era Filipe? Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Ele se movia por fé e tinha a revelação da palavra de Deus. E o eunuco? O eunuco era um israelita que veio de uma nação estrangeira, de um país distante, para adorar na festa dos tabernáculos em Jerusalém. E quando ele estava retornando para o seu país, na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele lia, mas não compreendia o que estava lendo. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te desta carruagem. E quando ele se aproximou da carruagem, ele ouviu o que o eunuco estava lendo. E ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como eu posso entender, como eu posso compreender, se não há quem me explique? E o eunuco disse: entra no meu carro, entra na minha carruagem e se assenta. E ele entrou naquela carruagem, se assentou e começou a pregar e a proclamar a revelação que ele tinha. E o coração daquele eunuco foi sendo inundado pela presença de Deus, seus olhos espirituais foram se abrindo e ele pôde compreender os mistérios de Deus. E neste livro eu compartilho exatamente isso, o poder de uma conexão. Quando você permite que alguém que tem a revelação entre na sua vida, entre no seu carro, você vai ser ampliado no entendimento, na revelação. A unção e a revelação que está sobre a pessoa a qual você está conectada é transferida a você. Como isso é importante? Nós não podemos nos conectar a qualquer pessoa. Algumas pessoas têm a mente medíocre, sem entendimento, sem a revelação, falam coisas que não tem nem sentido falar. Mas quando você se conecta a pessoas com o entendimento aberto e com a revelação, você vai ser ampliado no entendimento e na revelação. Eu quero incentivar você a permanecer conectado conosco para que seja ministrado nesta mensagem poderosa através da vida da pastora Rebeca. Deus que te abençoe, no nome de Jesus. Sua humildade colocou. E se eu vendesse tudo que tenho, pois o amor não se compra. O amor não se compra.
Sorararaê. O meu amado é Jesus, amado da nossa alma. Desejamos, Deus, não há ninguém igual a ti, não há outro como tu, Senhor. Lindo, lindo, lindo és, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és, glória. Lindo, lindo, lindo és, glória. E então me leva, mostra a tua beleza, me leva, lindo és, lindo és, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Graça e paz, Juventude Relevante, boa noite. Meu nome é Hernandes, sou discípulo da IECG, faço parte da Juventude Relevante, juventude mais linda desse Brasil. Contar um pouco da minha história para vocês, rapidamente. Eu sempre fui uma criança, sempre fui um adolescente que sempre teve tudo em relação aos pais. Amor, carinho, respeito, afeto, tudo que eu sonhava, que eu queria ter, meus pais procuravam me dar, então eu nunca pude reclamar. Então minha história é um pouco diferente de algumas pessoas que às vezes falta isso, mas mesmo tendo tudo isso, eu sempre me faltava algo, eu sabia que faltava algo. Com 13 anos de idade fui convidado para conhecer uma igreja,
a igreja evangélica, a igreja batista, por um amigo, e eu fui, conheci, me converti. Dos 13 aos 16 anos eu fiquei dentro dessa igreja firme. Nesse período de tempo eu consegui ganhar minha mãe para Cristo. Ela era católica e ela se converteu, aceitou Jesus, e até os dias atuais ela continua firme, para a honra e glória de Deus. Mas nesse período de tempo, até os 16 anos e até os dias de hoje, muita coisa aconteceu na minha vida. Com 16 anos eu me afastei de Deus por influências de amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito facilmente influenciada. E meus amigos me apresentaram a bebida, me apresentaram a conquista de mulheres, me apresentaram o tal do ficar. E para mim isso era muito agradável aos olhos, muito agradável ao meu coração. Aquilo enchia o meu coração de alegria. Eu achava que aquilo para mim era lindo, era maravilhoso. Então eu comecei constantemente a ficar nessa vida. Eu gostava muito de futebol e até então tinha muito talento para isso. Fui convidado para fazer alguns testes fora da cidade, mas por conta dessas bebidas que eu comecei, por conta de me afastar de Deus e viver nessa vida de bebedeira, de balada, eu perdi algumas oportunidades em relação ao futebol. Com 16 anos de idade também meu pai decidiu que eu estava andando com pessoas erradas e quis me mandar para casa da minha avó, em São Paulo, na cidade de Santa Anastácia. Eu fui. Lá eu fiquei mais solto ainda. Às vezes, não sei se foi pior, porque na verdade foi pior, porque lá eu me senti mais à vontade, me senti com mais liberdade, eu fazia tudo aquilo que eu queria fazer. E com 19 anos de idade eu passei no concurso, já adquiri minha estabilidade com 19 anos de idade, tinha tudo que eu queria. Com 19 anos de idade tinha um salário que para um jovem era alto. Fui para a cidade de Campinas, uma cidade onde o jovem que não tem cabeça, um jovem que não tem Deus, que não está caminhando com Deus, se perde ainda mais. Lá eu bebia diariamente, bebia porque estava longe dos meus pais, bebia porque estava alegre, bebia porque estava triste, bebia porque estava cansado, tudo era motivo para mim beber. E além da bebedeira, eu convidava comigo mulheres para ficar lá comigo lá em casa, fazia festa diariamente. Então no fim meu dinheiro não dava para nada, ganhava bem, mas meu dinheiro não dava para nada, porque eu queria me mostrar para as pessoas. Eu achava que aquilo era o máximo. E com isso eu comecei a perder contato com pessoas que me amavam. Tinha um relacionamento, eu perdi esse relacionamento. Amigos começaram a se afastar de mim, porque eu só pensava nisso, só pensava em festa, só pensava em bebedeira. E essas pessoas começaram a se afastar de mim. Parentes começaram a se afastar de mim, primos, tios. E minha avó sempre me alertando: Hernandes, você está no caminho errado, você está andando errado. E eu não ligando muito para isso. Lembro muito bem de um tio que chegou em mim e falou: cara, você está no caminho errado, você está se perdendo, você está afastando as pessoas de você. E com 22 anos de idade, eu fui transferido de Campinas para Kaiowá, que era uma cidade próxima a Santa Anastácia, e eu tinha perdido o relacionamento. Então eu saí de um círculo de amizade de casal para um círculo de amizade de solteiros, onde eu me afundei ainda mais, porque quando eu conheci essas pessoas, eu conheci também a droga. Então a partir de que eu conheci essas pessoas, passou de bebida para droga também. Então eu tive um contato direto com drogas e bebidas, mas o que mais me prejudicava realmente era a bebida. E com o passar do tempo, aquilo foi virando uma rotina na minha vida: bebedeira, mulherada, tristeza, dormia triste, acordava, bebedeira, mulherada, dormir. Isso era constante na minha vida. No meu serviço eu já não conseguia mais render o que eu rendia, não queria mais saber do meu serviço, estava enjoado daquilo, estava cansado daquela rotina, daquela vida. Foi quando já tinha abandonado, tinha começado o curso de Direito, tinha abandonado, tinha parado de fazer o curso. Foi quando eu cansei de tudo e vim buscar a ajuda dos meus pais. Meus pais prontamente aqui em Campo Grande abriram os braços, abriram as portas para mim. Então eu larguei tudo. Larguei serviço, larguei faculdade, larguei amigos e vim para Campo Grande. E achei que começaria uma nova vida aqui. Falei, bom, estou com meus pais, então vai ser diferente aqui. Nada mudou. Continuou a mesma coisa. Eu tinha amor, tinha carinho, tinha afeto dos meus pais, coisa que eu tinha perdido lá na cidade de Santa Anastácia, porque eu mesmo perdi o respeito das pessoas, não tinha mais autoridade sobre as pessoas, tudo que eu falava, nada valia para as pessoas. Isso eu tinha ganho que eu tinha dos meus pais, porém faltava algo dentro de mim.
E aqui de influenciado eu passei a ser influenciado. Eu influenciava as pessoas queriam ser como a mim. Por quê? Porque eu tinha fácil contato com mulheres, eu era desinibido, alegre, feliz e aos olhos das pessoas. Dentro da faculdade eu comecei a arrastar amigos, comecei fora da faculdade também, consegui tirar pessoas da igreja para me seguir, para estar do meu lado e as pessoas achavam legal o meu jeito de ser, que era desinibido, alegre, mas por trás dessa alegria toda eles não sabiam o que aconteceu comigo, que era a tristeza de sempre, toda vez antes de dormir a tristeza batia, depressão batia e começava na quinta e terminava no domingo. Toda semana era a mesma coisa, aqui desde Campo Grande a mesma rotina. E no domingo à tarde sempre vinha a tristeza, sempre tinha uma voz falando na minha mente, esse não é seu lugar, você não pertence a esse lugar. Isso era por volta das 6 horas, 7 horas, horário normalmente que tem cultos nas igrejas. E eu sentia que era Deus falando comigo, cara, eu tenho que voltar para a igreja. Eu sentia que Deus queria algo comigo, porém eu não tinha forças, eu não tinha alegria nenhuma, na verdade, de querer estar na igreja. E por o convite de um vizinho que constantemente me chamava, frequentemente me chamava, e eu sempre desculpa. Hoje não dá, deixa para a semana que vem. E até que ele me venceu e conseguiu me levar até aqui, até a ESG. E a partir desse dia, a reviravolta começou na minha vida. Eu lembro no culto que foi uma palavra de transformação que o nosso apóstolo estava ministrando. E aquela palavra falou muito comigo e eu senti que a minha vida estava reiniciando a partir daquele momento. Eu me reaproximei de Deus e dali começou uma nova história na minha vida novamente. Nesse mesmo dia, eu vi uma garota que estudava comigo e me chamou muita atenção. E comecei a conversar com ela, e comecei a ir na igreja, comecei a conversar com ela e deu certo, nosso relacionamento aconteceu. Depois disso eu fui para o encontro com Deus. No encontro com Deus eu percebi que muita coisa dentro de mim estava sendo transformado, estava sendo mudado. As pessoas que tinham me magoado, que eu interiorizei aqui dentro de mim como mágoa, eu estava começando a perdoar. As pessoas que falavam para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia ser ninguém, que tudo que eu estava fazendo, e realmente eu estava fazendo errado, e da forma que eu estava, eu não ia conseguir nada mesmo. Aquelas pessoas eu consegui perdoar. E comecei uma nova história, uma nova trajetória na minha vida. Quando eu voltei do encontro com Deus, eu já comecei a escola de líderes. Na escola de líderes, eu entendi alguns chamados de Deus na minha vida. No mesmo ano, alguns meses depois, eu me formei, consegui me formar. Depois da formatura, eu tentei a OAB pela primeira vez, não consegui. E comecei a estudar. E algumas coisas a gente fala que a palavra de Deus, a fé sem ação, ela é morta. E eu comecei a estudar, comecei a me dedicar. E Deus me aprovou na OAB, consegui a aprovação na OAB. Depois eu consegui a minha célula. Depois da minha célula eu consegui já multiplicar 3 vezes dentro de 2 anos e meio, 2 anos. E às vezes parece pouco, mas para mim é muito, porque eu sei que o que Deus tem para mim ainda é bem maior. O relacionamento, algo que eu via que não tinha mais chance, eu não queria mais magoar ninguém. Eu firmei meu relacionamento, hoje eu estou casado com uma mulher linda, maravilhosa, que eu amo muito, que Deus preparou para a minha vida. Meu ministério, eu tenho me dedicado cada vez mais e mais. Faço parte da Juventude Relevante, que para mim me traz muito orgulho. É uma juventude que realmente vem fazendo a diferença dentro da nossa cidade. E eu tenho muito orgulho dos meus pastores, da excelência que eles primam dentro da Juventude Relevante. Eu não sei como que você está aqui nessa noite, eu não sei como que você chegou, por onde você passou, o que você fez. Mas eu quero dizer para você, abra o seu coração nessa noite, que Deus tem uma reviravolta para fazer na sua vida. Deus abençoe, boa noite.
Shalom, eu quero apresentar a vocês alguns livros que Deus me deu a graça de escrever. Eu sei como é importante lermos e estudarmos a palavra de Deus, mas Deus também inspira homens para que a revelação que fora dada a estes homens seja compartilhada. Quando você se conecta a alguém que tem um entendimento, a revelação que esta pessoa tem, o entendimento que ela alcançou é transferido a você. Isso pode ser através de uma mensagem pregada ou uma mensagem lida através de um livro. E Deus me deu a graça de escrever 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas publiquei 4 livros. Dentre os livros que eu já publiquei, eu tenho em minhas mãos O Poder de uma Conexão. Você pode se conectar a alguém. Na verdade, você pode até caminhar com alguém, congregar em uma igreja e mesmo assim não estar conectado a esta pessoa. É uma decisão pessoal se conectar a alguém. Você se conecta a uma pessoa ouvindo as mensagens desta pessoa, você se conecta a uma pessoa lendo os livros que esta pessoa escreveu e por esta conexão você pode ser ampliado e a unção que está sobre a pessoa que escreveu o livro, você pode receber daquela mesma unção. Eu quero compartilhar com vocês não apenas este livro, O Poder de uma Conexão, mas também o outro livro, Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. A sua alma é o seu jardim. O que você planta e o que você recebe. Você pode plantar sementes através de palavras, através de pensamentos e também você pode receber palavras que podem, como sementes, serem plantadas no seu jardim, que é a sua alma. Muitas pessoas têm vivido dias de angústia na sua alma, uma alma perturbada, uma alma angustiada, um lugar árido, mas o seu jardim, que é a sua alma, pode se tornar um lugar aprazível, deleitoso. E neste livro eu compartilho como você alcançar uma alma saudável. Também Deus me deu a graça de escrever este outro livro, A Luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. O que é a luz? A luz é a revelação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade é muito mais do que receber uma informação. Quando você lê alguma coisa, você está recebendo informação. Mas o desejo do meu coração não é apenas que você receba a informação através da leitura, mas a revelação que Deus deu a mim. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Eu creio que esta palavra e esta mensagem, a mensagem deste livro, vai abençoar a sua vida e vai te ampliar em níveis de conquista e você vai entrar numa colheita sobrenatural. E por último, o livro Paz e Provisão. Aqui eu compartilho 7 passos, 7 princípios que vai conduzir você a uma vida plena, a uma vida abundante. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, no Éden não havia enfermidade e tampouco escassez de provisão. No Éden a paz era perfeita e ali não havia nenhum tipo de perturbação mental. E é isso que você pode viver. Eu creio que nós, em Cristo Jesus, podemos viver esta paz perfeita e esta provisão abundante. E através desses 7 princípios, você vai poder alcançar esta dimensão em Deus e viver plena paz e provisão plena. Deus que te abençoe com essas leituras, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8, versículo 26. Vamos lá? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Versículo 28. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Pode se assentar. Mas nestes versículos, o primeiro capítulo deste livro do apóstolo se chama Entra no meu carro. Entra no meu carro.
Nessa situação aqui nós vemos o eunuco e foi para Jerusalém adorar. Quem que era este eunuco? Ele era a pessoa que cuidava das finanças da rainha da Etiópia. Era um cara com muito status, era um cara com muito conhecimento, era um cara com muito dinheiro. Hoje nós podemos compará-lo de repente ao superintendente do Banco Central. E ele tinha ido a Jerusalém orar e adorar. Quando ele estava voltando de Jerusalém para a Etiópia, dentro do carro ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E neste mesmo momento o Espírito Santo falou com Filipe. Falou: Filipe, se aproxima daquele carro. Já vai levantar aqui, Filipe. Você imagina, né? Mas como assim se aproxima desse carro? Fico pensando, né? Quantas vezes a gente recebe uma ordem do Espírito Santo e a gente fala: não, mas acho que é coisa da minha cabeça. Mas ele foi e chegou lá. Quando ele viu que o eunuco estava lendo o livro, ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco falou assim: não, como que eu vou entender se não tem quem me explique? E a palavra diz muitas vezes que como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E naquele momento Filipe foi convidado pelo eunuco, foi convidado por esse superintendente a entrar no carro e explicar a revelação que ele já havia recebido. O eunuco, se você olhar, tinha mais status, tinha uma posição social muito elevada, ele era o cara. Só que Filipe, ele já tinha alcançado a revelação de Deus. Então ele tinha algo dentro dele para oferecer que o eunuco não tinha. Alguém pode explicar, alguém pode trazer a luz. Você não sabe tudo a respeito de todas as áreas. Às vezes esse seu carro pode ser o seu ministério. Você precisa convidar alguém para abrir o seu entendimento em relação ao ministério. Às vezes é a sua vida estudantil, né? Lá na sua faculdade, na sua escola, nos seus estudos, com quem você tem se juntado? Com a turma do fundão, que não quer saber de estudar? Você é a turma do fundão, de repente? Várias risadas de é isso mesmo. Mas se junte com quem queira estudar. Eu não entendo quem vai para a faculdade para ficar batendo papo, tomando tereré fora da sala de aula. Eu não entendo. Vai para casa dormir. É melhor, entendeu? Se junte com quem quer estudar, com quem vai te acrescentar, com alguém que vai poder te ajudar a estudar para as provas. Você vai ajudar as pessoas. Não é para sacola, tá? É antes das provas. Você precisa convidar alguém para entrar no seu carro na vida profissional. O Du estava aqui citando sobre o empreendedorismo, que ele foi buscar ler livros de empreendedorismo que o acrescentasse nisso, e o entendimento dele foi aberto. Se ele não tivesse lido, ele não teria visto esse ponto em comum em todos, que todos poupam. Mas através da leitura, ele teve o entendimento dele aberto. O que é o seu carro? Quando você se dispõe a ser conectado a alguém com entendimento aberto, vai poder receber daquele entendimento. Mas preste atenção. Você se dispor não é simplesmente vir aqui, sentar e ouvir. Você pode entrar semana, passar semana e não receber. Os fariseus ouviam direto da boca de Jesus. Só que eles não tinham coração aberto para ser transformado, eles não tinham coração aberto para receber. Eles só queriam ver onde Jesus vai falhar, onde Jesus vai errar, o que ele vai falar de errado. E quantas vezes você tem se comportado dessa maneira? Se você sentar para ouvir alguém e só ficar criticando, o seu entendimento não vai ser aberto, a conexão não vai ser gerada. Se você não... Eu escrevi aqui: se você não se abre, dificilmente receberá o que a pessoa pode te passar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não podia operar milagres na terra dele, porque ele não era reconhecido como Deus, a honra não era estabelecida e ele não operava milagres. A palavra de Deus diz que os milagres são operados através da fé.
Se você não acredita que Jesus pode fazer, que Jesus pode transformar, Ele não vai fazer. Se você não acredita que as palavras que saem deste altar podem transformar a sua vida, você nunca vai ser transformado. Para de vir, é muito melhor. Às vezes uma frase que sai daqui, se você está com o seu coração aberto, com o seu entendimento disposto, eu estou aberta a receber, Deus. Às vezes você está cansado, você está vindo e nada acontece. Mas se você abrir o seu coração, através de uma mensagem, a sua vida pode ser transformada. E eu falo de todas as áreas podem ser transformadas. Então o primeiro ponto é: entra no meu carro. É o primeiro capítulo deste livro. O segundo ponto, associação. Tenha disposição para receber e compartilhar. A conexão, ela é uma via de mão dupla. A conexão é uma via de mão dupla. É dar e receber. É dar e compartilhar. Abra comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Nesse versículo 15, nós podemos destacar 3 expressões. Associação, ninguém se associou, que ali naquela versão diz comunicou, mas ninguém se associou. Dar e receber. Associação refere-se a uma aliança. É muito mais do que você se encontrar e ouvir alguns ensinamentos, ouvir algumas mensagens. É a disposição de fazer do outro participante da sua vida. Mais uma vez eu quero reforçar. Há muitas pessoas que elas estão todo sábado, elas estão todo domingo, elas vêm no culto de quarta-feira, mas elas não recebem, porque só sabem criticar os pastores, só sabem criticar os líderes. Às vezes você tem feito isso com tanta frequência que você nem percebe. O pastor vai lá, prega 40 minutos e você só consegue prestar atenção na palavra que ele falou errado. Você só consegue se lembrar, comentar com seus amigos. Depois, nossa, você viu o que o pastor falou? Que absurdo. E os outros e os outros 40 minutos? Vou falar errado só para vocês ficarem falando depois. Nossa, eu falei mesmo da pastora. E os outros 40 minutos que você foi edificado, você se esquece e você passa a criticar. Isso fecha a porta da associação e você deixa de receber a unção que Deus derramou na vida daquela pessoa. Nós temos muito zelo, nós temos muito cuidado com quem nós colocamos para ministrar no altar da IECG. Se convidamos alguém de fora, é porque já conhecemos a vida, conhecemos a família, vemos o testemunho, vemos a unção, reconhecemos a unção que está sobre aquela pessoa. Então se abra para você receber tudo aquilo que a pessoa tem para derramar. E principalmente da casa, dos nossos pastores, do nosso apóstolo, da nossa apóstola, se abra, porque a associação abre as portas para que você possa ser abençoado e edificado na área que aquela pessoa estiver ministrando. A segunda expressão é dar e receber. O apóstolo Paulo destaca que nenhuma igreja se preocupou com ele no sentido de dar e receber. Mas aquela igreja se preocupou. E nós podemos ver em Filipenses 4,19. Abre para mim, por favor. Filipenses 4,19. Que Paulo decreta qual é a bênção que acontecerá com essa igreja por causa dessa associação. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Versículo 19.
o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é a bênção que veio sobre a igreja de Filipenses, porque foi uma via de mão dupla, uma associação. Eles davam e recebiam, davam e recebiam. E como que eu posso então me conectar, pastora? Porque quando que você vai entrar no meu carro para eu poder receber daquilo que você tem para me dar? Existem várias maneiras que você pode se conectar e ser edificado e abençoado por alguém. Através de uma ministração no altar, através de um livro. Hoje em dia nós temos acesso a tantas ministrações no YouTube. Só não é edificado quem realmente não quer. Mas atenção, o que é que você tem assistido? O que é que você tem acompanhado no seu Instagram? Porque muitas vezes, eu falei aqui no culto de moças, a gente segue tantas pessoas no Instagram que a gente começa a querer ser igual, sendo que aquela pessoa nem é referência. Um dia eu acordei e falei pro Aldo, amor, não sei porquê, eu tô com uma vontade de ir para Paris. Mas como assim alguém acorda com vontade de ir para Paris? É porque eu estava seguindo várias fotógrafas que moram e trabalham em Paris, brasileiras, e começou a me dar vontade. Mas por quê? Os meus olhos se conectaram com aquilo, e a vontade besta, né? Começou a surgir dentro de mim. O que você tem se conectado? O que você tem deixado os seus olhos passarem por? Quais são as mensagens que têm chegado ao seu coração? Se você não tem maturidade ainda para filtrar, nossa, isso que essa pessoa falou não é certo, isso que essa pessoa falou não é bíblico, nem assista, se conecte com pessoas que você sabe que vão te edificar. Tem gente que começa a ver coisas que não vão trazer edificação, simplesmente discussões teológicas, vãs discussões, que vão trazer confusão para a sua mente. Não vá atrás disso. Então você pode se conectar por vários métodos, né? Na época do apóstolo Edmilson, ele cita no livro, ele ouvia fita cassete, gente. Ele sentava o dia inteiro ouvindo Valnice Milhomens e voltava a fita e assistia, e ouvia, e anotava, e destacava. E hoje a nossa geração tem acesso a tantas informações que a gente não dá valor. Próximo ponto. Influências. Que oração? O pastoral Giovanni comeu meu tempo. Influências. O Espírito Santo usa homens que já foram ampliados no entendimento para ampliar a nossa compreensão. O Espírito Santo usa homens que já foram ampliados, iluminados no entendimento para ampliar a nossa compreensão, nosso entendimento. Muitas pessoas falam assim, eu não preciso de ninguém para me ajudar, o Espírito Santo vai me revelar. Mas Deus, Ele usa pessoas para falar conosco. Deus usou até um jumento, uma mula, para falar, e Ele usa pessoas. Eu vou citar 2 exemplos da Bíblia. Não precisa abrir, mas em Atos capítulo 10, Cornélio, a palavra de Deus diz que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem que ofertava, era um homem que orava a Deus, mas ele estava orando, olha que interessante, ele estava orando, e o Espírito Santo deu a ele uma visão, e nessa visão ele fala, sabe o quê? Envia homens a Pedro, porque eu quero entregar uma mensagem para você. Por que Deus logo não falou a mensagem? Deus, Ele falou, vai lá, manda homens a Pedro para entregar uma mensagem. Se Ele está falando essa mensagem, simplesmente fale a mensagem. Mas Ele gosta de usar homens para falar. Outra experiência, Atos capítulo 9, de 1 a 18. Saulo, pode anotar aí, mas nós não vamos ler. Saulo e Ananias. Saulo, ele era doido para matar aqueles que falavam de Jesus Cristo. Ele era um perseguidor da igreja.
E quando ele estava neste caminho, nessa busca por quem vão matar agora, quando estava chegando em Damasco, uma forte luz tomou conta. E uma voz que veio dos céus dizia: Saulo, por que me persegues? Ninguém viu nada, mas todo mundo que estava ao redor ouviu essa voz: Saulo, por que me persegues? E no mesmo momento, Saulo falou: És tu, Senhor? Eu falo, gente, ele não acreditava, mas ele falou: És tu, Senhor? Tipo, e aí eles têm um diálogo, e Saulo fica cego. A palavra de Deus diz que ele ficou cego por 3 dias. E neste mesmo momento que estava acontecendo isso com Saulo, Deus fala com Ananias: Ananias, sabe o Saulo, aquele que persegue todo mundo? Então, vai lá pregar para ele. Ananias falou: não, Deus, você não sabe quem que é o cara? Ele vai me matar. Mas Deus falou: não, vai lá e prega para ele. Ananias, sensível à voz do Espírito Santo, se levantou e foi e pregou. E a palavra diz que Saulo teve as escamas dos olhos tiradas. E não foi somente física, foi espiritual. Saulo se tornou então Paulo. E logo ali ele teve uma experiência com Deus. E logo ali ele já foi batizado. A vida dele foi transformada. Podia ser 100% o poder de Deus sem usar um homem? Podia. Mas Deus escolhe o caminho que Ele quiser. E Ele vai colocar ao seu redor homens que vão te guiar a ser aquilo que Deus deseja que você seja. Se nós tivéssemos somente as cartas de Paulo para vivermos o cristianismo, e digo mais, se tivéssemos só Romanos, nós já poderíamos viver todos os princípios que Jesus nos deixou. Aquele que perseguia foi transformado pelo poder de Deus, sim, mas através de uma conexão, através de uma pessoa, Deus transformou a vida dele. E o meu convite não é simplesmente para você ser abençoado por alguém. Aí eu vou me conectar, eu vou ouvir. Mas para você abençoar alguém, dar e receber, é recíproco. Ao mesmo momento que você está recebendo o entendimento, tendo o entendimento aberto, você vai abrir o entendimento de outros. Você vai ser usado por Deus para abençoar a outros. Para a gente poder partir para o encerramento. A libertação financeira. O nosso apóstolo, ele ministra muito sobre este assunto. Porque a miséria não é o desejo de Deus para você. Muitos ficam pintando Jesus como um homem miserável, mas jamais ele foi. Jamais ele foi. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, versículo 2. Provérbios 26, 2 é uma das palavras remas da IECG. Provérbios 26, 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, a maldição sem causa não virá. O apóstolo cita o exemplo de Davi. Satanás incitou a Davi a contar o povo, levantar um censo de Israel. E Deus não queria que ele fizesse isso. Quando ele fez isso, o que aconteceu? A praga veio assolar Israel e 70.000 homens morreram. Porque ele foi contra a palavra de Deus e a maldição se instalou. Chegou Gade, uma conexão. Gade falou, guiado por um anjo, falou a Davi: Davi, sobe a eira de Araúna e levanta um sacrifício a Deus, como um arrependimento. E Davi foi. Quando Davi chegou lá, Araúna já tinha preparado tudo. Já tinha preparado a terra, já tinha preparado o altar. Falou: olha, só basta você entregar.
Mas Davi já estava esperto, né? Ele já tinha feito uma coisa errada. Ele falou, não vou fazer mais uma. O que ele falou? Não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Ele pagou pela terra. E então ofereceu um sacrifício. E no momento que ele fez essa oferta de sacrifício, a praga cessou. A maldição cessou. Existe libertação financeira. Através de uma ação de Davi, toda maldição foi quebrada. Toda maldição foi quebrada. E o apóstolo encerra o livro falando sobre oportunidades. Relacionamentos mais chegados exigem confiança. Você não vai convidar qualquer pessoa para entrar na sua casa, é verdade? Vai? Alguém convida, passa na rua, vamos lá para casa? Só esses dias na casa do pastor Messias, que tinha 70 pessoas, né? Acho que foi mais ou menos assim. 78 pessoas foram lá, gente. Cadê? Cadê as meninas responsáveis por isso? Vocês saíram chamando, né? Na rua, não? Invadiram mesmo, né? Entendi. Ninguém sai chamando gente na rua que não conhece. Exige confiança, um relacionamento. Para você caminhar com alguém, aquela pessoa ela precisa ser necessária para você. Qual que é a necessidade? Aquela pessoa acrescenta alguma coisa na sua vida. Ela lhe dá satisfação. Ela faz você rir. Ela desperta esperança, admiração. Você almeja ser como aquela pessoa, não como uma inveja, mas como uma referência. A pessoa conversa sobre coisas que você tem interesse, te motiva a ir além. Como é gostoso você conversar com alguém, você sai assim, aspirando viver, aspirando fazer. Sempre que a gente senta com o pastor Theo Hayashi, a gente sai assim, meu Deus, que vontade de voar. Porque ele realmente é uma inspiração em todas as áreas da vida para nós. E você conversa e você sai inspirado. Se você tem se associado com pessoas que te levam para baixo, que te fazem chorar, que não fazem você avançar, que dá um desânimo, se afaste dessas pessoas. Se você não tem força para influenciar, para trazer a risada, para inspirar, então se afaste. Ninguém quer caminhar com pessoas que vão te desanimar. Agora, quem vai te levar para cima, você precisa convidar a entrar no seu carro. Quero dar um exemplo do nosso apóstolo. Quantas palavras reveladas o Senhor trouxe a ele. E hoje nós temos muito acesso. Através do quê? Dos cultos de domingo, dos cultos de quarta-feira, podcast. Se você não tem, baixa aí, ECG para você. Tem o YouTube, todos os cultos estão no YouTube. Agora nós temos a Rede Super, através da NET, por enquanto, só através da NET. Mas das 11 ao meio-dia, ou do meio-dia a 1? Essa parte o Aldo que fala no programa, então eu não sei. Do meio-dia a 1, e o reprise das 11 à meia-noite. Você pode assistir de segunda a sexta. Os livros, que por enquanto só tem 4, mas vamos dar start a vários outros. Existem várias maneiras de você se conectar a homens de Deus, para você receber e dar. Dar e receber é uma associação que você vai ser muito acrescentado. Então, se você quiser, não ministrei para vender livro, mas se você quiser adquirir na loja, nós temos esse livro e tem outros 3 livros. Esse custa R$5. Você lê em 20 minutos, vou frisar novamente. Mas eu queria que você gerasse esse desejo de se conectar. Se conectar não é simplesmente, mas o apóstolo nunca vai na minha casa para ministrar, para eu ouvir. Mas você pode se conectar através das mensagens que Deus revelou a ele para você. Então eu queria que você se colocasse em pé neste momento. E você pode orar, Deus, me dá oportunidades de me conectar com pessoas que vão me levar para perto de Ti. Ore a Deus, Deus, me dá oportunidade para me conectar com pessoas que vão me levar para o Seu propósito. Porque muitas vezes você tem se conectado com pessoas que estão te afastando do propósito de Deus. E hoje eu vou orar para que essas conexões sejam quebradas em nome de Jesus. Vai doer, pode ser que doa. Mas lá na frente,
você vai ver que os propósitos de Deus são muito maiores do que qualquer conexão errada que tem te afastado dele. Agora chegou a hora da oração e como nós podemos nos mover em fé e nos aproximarmos do trono de Deus através da oração. Desde o Antigo Testamento nós vimos pessoas que oravam e buscavam a presença de Deus e pela oração encontraram respostas. Eu quero orar com você, ministrando a bênção de Deus, invocando o poder de Deus também sobre a sua vida. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Teu altar, diante do Teu santo trono, pelo novo e vivo caminho que é através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida, coloco diante de Ti a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação, e eu oro agora, Deus, por esta pessoa que me assiste. Que a Tua unção, o Teu poder venha se manifestando de uma forma poderosa, quebrando grilhões, quebrando cadeias, abrindo portas. Pai, eu oro pelos pais, pelas mães, eu oro pelos filhos. Deus, que a bênção do Senhor se manifeste em cada lar, trazendo paz, prosperidade e alegria. E que a salvação se manifeste de uma forma poderosa sobre a nossa cidade. Eu oro, Deus, já agradecendo em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's pray.